Eu acho que no futebol, se estamos a falar concretamente do futebol, o mais importante é sempre o que muda dentro do campo. Não vale a pena conjecturarmos sobre apenas questões de organização, de liderança. Isso é tudo muito bonito, mas depois alguma coisa tinha que acontecer dentro do campo. Ora, o que aconteceu dentro do campo foi um período pós-Saltilho, que quem se lembra disso foi muito indefinido, com uma série de jogadores que ficaram proibidos de jogar, outros que desistiram de jogar, até que surge o fator Queiroz. E eu acho que verdadeiramente a justiça nunca foi completamente feita a Carlos Queiroz. Ele é o homem que muda a história da seleção nacional. Bala combate, infantes, desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. Tragam as gaitas, as bandeiras e pomada, vamos dar-lhes uma bata, ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar esses carapuns suados, sentimentos gloriosos, quem é a nossa seleção. Vamos lá combate, tua vida molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Eu nunca mais me esqueço disto. Eu estava a ver a meia-final entre Portugal e a França no Europeu de 84 e nós estávamos a ganhar por 2-1 a 6 minutos do fim. E eu estava a ver na televisão e liguei a rádio Renascença para ouvir o Alves dos Santos. E eu ouço o Alves dos Santos dizer isto: agora já podemos perder. Já mostramos ao mundo que somos bons. Epá, reparem, o Alves dos Santos, o supra-sumo dos comentadores, dizer uma coisa destas. Aquilo chocou-me bastante. Eu disse, pá, não, isto não é a minha geração. A minha geração quer é ganhar. Eu não quero um tipo a dizer uma coisa destas. Isto era a imagem de Portugal. Nós éramos portadores por natureza. Quando entrávamos em campo já íamos a perder. Ora, isto não pode ser. E o Carlos Queiroz faz exatamente o contrário. Começa a meter na cabeça dos jogadores que eles são tão bons ou melhores do que os outros. 89 e 91 são os anos da reedição da maioria absoluta de Cavaco Silva. Carlos Queiroz e aquela geração, aliás, julgo que a expressão era essa, era o homem novo, era apresentado como o novo português. O português de sucesso, de um país que se estava a modernizar, que tinha conquistas e que tinha glória. E, portanto, novamente a questão do futebol foi importante. À distância percebemos como era tão próximo, não é? Como estava tão próximo à desilusão de Saltilho da primeira vitória no Mundial 3 anos depois, com os meninos de Queiroz, ou nem 3 anos depois. E depois mais outra vitória noutro Mundial. E de repente uma geração de portugueses capazes de sair. Nós até aí tínhamos tido pouquíssimos imigrantes de sucesso. Tivemos nos anos 80 os casos sobretudo do Paulo Futre, que teve grande sucesso, e depois um pouco do Rui Barros, embora não com a mesma dimensão. Os outros iam e voltavam muito rapidamente, desde os anos 70. Humberto, Damas, Oliveira, Jordão, Gomes, jogadores extraordinários que saíam, mas que depois rapidamente voltavam ao país. Verdadeiramente a nossa primeira geração de exportação é a chamada geração de ouro, mas Carlos Queiroz é o nome principal para essa mudança do futebol português, a partir do treino, a partir do método, a partir da organização, mas virada para o jogo, que resulta em 2 títulos, e nós passamos a ter um futebol universal. Há uma pessoa também de que se fala pouco, digamos assim, em público, mas que as pessoas dentro do futebol reconhecem o papel que ele teve, que foi o Manuel Sérgio. O Manuel Sérgio é o homem que modifica completamente o pensamento sobre o futebol. Há uma frase, digamos assim, célebre, que o Mourinho costuma citar, e que ele disse que foi muito importante para ele. Quando o Manuel Sérgio explica que lhe diz, tu tens todas as qualidades para ser um grande treinador de futebol, mas nunca serás um grande treinador de futebol se só souberes de futebol. O Manuel Sérgio diz, e eu penso que ele tem razão, que o futebol, assim como o desporto, é algo que está na área das ciências humanas. Ele diz normalmente que não há fintas, há jogadores que fintam, não há remates, há jogadores que rematam, e é preciso pensar e conhecer o jogador que finta e que remata para que o futebol seja melhor. Em 89, em Riad, o que há é uma espécie de clube, que é a seleção, que treina como um clube e que de repente é revelado ao país naquela altura e que nos dá a primeira conquista desportiva coletiva importante no pós-25 de Abril por equipas. Isso é muito importante, porque era um país que se estava a afirmar como moderno, europeu, que queria estar nos palcos competitivos internacionais e que de repente tinha ali uma coisa para mostrar ao mundo. Eu acho que ainda sei mais ou menos a equipa toda do primeiro Mundial
Vou tentar dizer alguns. O Vítor Bahia não foi, portanto foi o Bizarro que foi o guarda-redes e o Braçar era suplente. O Abel Silva, depois o Morgado, lado esquerdo. Na defesa jogou o Fernando Couto e o Paulo Madeira. No meio campo tinha o Xavier, que era um jogador que depois quase desapareceu. O Filipe Ramos, que hoje está nos quadros da Federação, depois jogou no Sporting, era do Torriense, salvo erro. O Hélio do Setúbal. Jogava já o Folha, entrava. O Paulo Sousa jogava, era suplente, entrava pelo lado direito, normalmente jogava como ala direito. Depois jogou o Tozé, o Jorge Couto, o Amaral. O Paulo Alves, enfim, acho que já disse quase todos. Falta um, que era o craque, que veio a ser bicampeão, que é o João Pinto, que é um dos jogadores mais extraordinários da história do futebol português. A equipa não deslumbrou particularmente, mas era muito segura. E quando ganhámos ao Brasil, que era um daqueles adversários com quem normalmente perdíamos, porque nós somos só 10 milhões e eles são muito mais, 10 milhões de jogadores têm eles, não é? Então nas camadas jovens isso fazia-se, era muito visível, era muito... Ganhámos ao Brasil 1-0. Eu creio que nessa altura tudo, até mesmo cá, em termos de acompanhamento e de entusiasmo das pessoas, foi crescente. As pessoas no fim já estavam genuinamente interessadas para ver se Portugal conseguia ganhar aquele campeonato do mundo. Sem dúvida. Eu acho que nós teremos... Aliás, a forma como nós dizemos os campeões de Riad, não é? A geração de Riad. É essa geração que, no fundo, eu acho que aí tem razão. Acho que trouxe essa alegria, mas também, ao mesmo tempo que digo isto, é fácil ter alegria quando se ganha e se é campeão, não é? Portanto, o sucesso também traz consigo o elemento importante de identificação. Eu acho que em 91, quando nós somos campeões do mundo, já tínhamos sido em Riad, mas eu acho que em 91, como foi em Lisboa, e eu acho que a cobertura televisiva foi mais incisiva sobre esse campeonato dos juniores, acho que isso quebrou um bocado a decepção que tinha acontecido em 86. Era uma competição em Portugal. Portugal era campeão do mundo, portanto, cheirava a vitória. Os estádios estiveram sempre bem compostos, até aquela loucura da final com o Brasil. Quando o Estádio da Luz leva mais de 120 mil pessoas, porque naquela altura não havia as cadeiras 2, se calhar, portanto, depois só levava aí 60 mil, se calhar, mas naquela altura ver e lembrar-me pelas imagens, portanto, do golo do Rui Costa, penso que é o último. Foi uma festa de pais e filhos, e netos, e sei lá, portanto, acho que foi daquelas festas, quer dizer, daqueles jogos, quer dizer, que ficam na memória de muitos jovens, porque houve essa partilha e houve esse momento, quer dizer, que marca a história do futebol português. Até pensamos que foi fácil ganhar 89 e 91 e nunca mais aconteceu. É uma vitória épica, é uma vitória, portanto, absolutamente... Eu digo que na base dessas vitórias nós podemos dizer que é muito curioso que o futuro muitas vezes se constrói também na derrota. E nós aqui já falámos do caso de Saltilho, mas muitas vezes o futuro também se constrói nessas vitórias. Constrói-se nesse tipo de consagração de uma coisa que muitas vezes falta ao povo português, que é a sua autoconfiança. Autoconfiança e autoestima. Essa é uma das explicações para uma espécie de otimismo que se viveu nos anos 90. Claro que a entrada na CEE tem muito a ver com isso, para próprias questões financeiras e os subsídios europeus, etc., jogam muito a favor disso, mas eu acho que o futebol não está nada desligado desse otimismo que se viveu em Portugal no início dos anos 90. Claro, depois com um pessimismo autoinduzido de outras coisas, do Grandes, depois também a ideia começou a pairar, mas isso mais para o fim, que o cavaquismo se calhar não era uma coisa assim tão fixe e pesou muita gente. Mas não sei, acho que era o momento certo, tinha passado o tempo certo desde o 25 de Abril para nos sentirmos com pulmões suficientes para nos enchermos destes ares positivos que estava a acontecer no início dos anos 90. Mas, ainda por cima, como isso aconteceu mesmo no início, eu não consigo mesmo dissociar essa ideia positiva dos anos 90 dessa vitória da seleção de juniores. A verdade é que
O Carlos Queiroz deu consistência às equipas, criou um conceito que é fundamental para um treinador de futebol. É que a equipa valia mais do que a soma das partes. Nós, à portuguesa, gostamos de plantar de manhã e ir lá ver logo à tarde se estão os frutos. E os frutos chegaram até, penso que mais cedo, também fruto não só desse trabalho, mas também da qualidade dos jogadores que nessa época foi possível também juntar para que ele tivesse sucesso, ganhando o Campeonato do Mundo na Arábia Saudita de 89 e depois em Portugal de 91, porque são os resultados, no fundo, que ajudam a promover, senão nós estávamos aqui a falar de Carlos Queiroz, mas o trabalho dele estava lá. Por mais que a gente queira, a seleção júnior, dos sub-20, sub-19, sub-18, o que for, não é a mesma coisa do que o Mundial ou o Europeu, não é? Mas foi um momento de euforia e realmente, eu que acho que o Carlos Queiroz, quando passou para o futebol sénior, foi um desastre. Em tudo, no Sporting, na Seleção Nacional, foi um desastre. Mas que ele fez, de facto, foi um dos que fez uma revolução no futebol. E os jogadores que saem dali são jogadores com outra mentalidade. A construção da geração de ouro é parte de um apoio do Estado que permitiu que esses jogadores todos estivessem meses concentrados no âmbito da seleção, o que naquela altura era uma coisa perfeitamente invulgar. E a verdade é que deu resultado não só porque Portugal passou a ser uma potência no futebol jovem, mas principalmente, e podia ser uma potência, mas não dar jogadores, que às vezes acontece. Não, o Carlos Queiroz formou 2 equipas que foram campeões do mundo, e dessas equipas, eram 24 jogadores, mas 10 jogadores foram a base da Seleção Nacional durante 10 anos. Não consigo entender, enfim, por razões estritamente futebolísticas, estritamente desportivas, eu não consigo perceber qual é a dificuldade em reconhecer isto ao Carlos Queiroz. Infelizmente é um mal amado. Eu também acho que Carlos Queiroz fez um trabalho notável, foi nas seleções jovens, Finais de 80, mas eu lembro, por exemplo... Fazer o que fez? Sim, foi brutal. Aí então vamos buscar a mente. Então vamos lá buscar a mente a essa altura. Ou só tem mérito o Luís Filipe Scolari em 2004, quando reúne o grupo e canta uma musiquinha e tudo com todo o respeito. Então e o Carlos Queiroz em 1989 não tem esse mérito? 15 anos antes? Às vezes a galinha da vizinha é melhor do que a minha. Heroica e lusitana gente, vamos em frente, mas convictamente. Bala combate, infantes, desportistas, homens de conquista. O facto é que Portugal podia ter ganho a Alemanha. E, enfim, e não vale a pena a gente estar aqui a arranjar argumentos, porque esse é o episódio que vai marcar essa fase de qualificação, que é a expulsão do Rui Costa em Berlim. Aqui eternizou, quer dizer, todos nós, não há português nenhum que não saiba que o árbitro era o Batá.